Há a informação que é importante dizer neste momento, que as urnas fecharam em todo o Cabo Verde há cerca de 40 minutos. Daqui a pouco o NOSI vai começar a partilhar os dados desta informação que é importante dizer neste momento, que as urnas fecharam em todo o Cabo Verde há cerca de 40 minutos. Daqui a pouco o NOSI vai começar a partilhar os dados destes resultados eleitorais, os primeiros resultados eleitorais, e provavelmente, pelas minhas contas, aqui por volta das 10 da noite, teremos mais ou menos composto quem será o vencedor destas eleições. Mas ainda muita água vai correr debaixo da ponte e vamos agora olhar para outra informação que neste momento é importante. Estas eleições estão a acontecer num contexto de pandemia, são as segundas eleições que acontecem neste contexto de pandemia e vale a pena recuperar os dados que foram publicados hoje pelo Ministério da Saúde. Cabo Verde registrou este domingo 212 novos casos de Covid-19 em 956 amostras analisadas, 2 óbitos, um em São Vicente, outro no Sal e 77 recuperados. A Praia lidera disparado o concelho mais infectado, com 139 novas infecções em 445 resultados recebidos. São Vicente tem 25 novos casos, Sal tem 16, São Domingos há mais 8 infectados que entram nas estatísticas, Santa Catarina de Santiago, Boa Vista tem 5 casos, estes 2 concelhos, Tarrafal de São Nicolau e Porto Novo têm 3 casos cada. Ribeira Grande de Santo Antão e São Miguel têm 2 casos cada, Ribeira Brava, Santa Cruz, Tarrafal de Santiago e Ribeira Grande de Santiago têm 1 caso cada. Com os números de hoje, o Concelho da Praia passa a contar com 1.174 casos ativos, Sal tem 317 casos, São Vicente com 192. A nível nacional, o país contabiliza agora 2.219 casos ativos, 18.041 recuperados, 192 óbitos e um total acumulado de 20.466 casos positivos. Ora, voltemos à notícia que está a marcar o dia, estas eleições. Vamos agora conferir como foi o dia eleitoral dos partidos, dos líderes partidários. Votar é um dever cívico que deve ser respeitado para que se evite uma taxa de abstenção alta. Esta foi uma palavra, um sublinhado que foi feito esta manhã, nesta manhã de domingo, pelo líder do Partido Popular, Amândio Barbosa Vicente, que votou na escola EBI 3 de janeiro, no Palmarejo. A reportagem com a Dinora Almeida e o Andrew Lopes. O líder do PP exerceu o seu direito de voto esta manhã por volta das 9h30 na escola do EBI, 13 de janeiro, em Palmarejo, cidade da Praia. Bem descontraído e ciente do dever cumprido, Amândio Barbosa Vicente está convicto de que a sua mensagem passou e que os eleitores conscientes saberão em quem votar. Há sentimento normal de trabalho feito. Nós, na verdade, durante a campanha fizemos a apresentação das nossas propostas. Pronto, agora é dever cumprido. Sentimento de dever cumprido. É esperar e ver qual é a decisão do povo. Nós esperamos eleger alguém para nos representar na Assembleia Nacional. Era esse o objetivo. Pensamos que havemos de cumprir esse objetivo. Segundo Vicente, não votar é um péssimo exemplo de um cidadão com direitos e deveres. Recorde-se que há 5 anos a taxa de abstenção foi superior a 40%. Esperamos que a abstenção seja menor. Esperamos que as pessoas estejam mais sensibilizadas e que, na verdade, tenham compreendido as nossas propostas e que venham votar, porque não votar é um péssimo exemplo, é não cumprir os seus deveres. Portanto, é esperar que a abstenção seja menor. Desta vez nós não temos recursos, nem gastamos, parece-me que não chega a 200 contos que gastamos. Portanto, você vê claramente que o nosso ponto de partida é diferente em termos de recursos, mas pensamos que fizemos uma sensibilização que dá para as pessoas irem votar e escolher a nossa proposta.
Depois de votar, o líder do PP vai seguir para o Tarrafal de Santiago, onde irá passar o dia com a família e aguardar pelos resultados destas eleições com tranquilidade. Vamos agora conferir o que foi dito pelo líder do PSD, que está preocupado com a fraca afluência às urnas e fez um apelo às pessoas, em particular aos jovens, para que hoje, neste dia de eleições, pudessem sair de casa para votar. Mesmo que não seja eleito, João Além diz que aceitará os resultados com naturalidade. O líder do PSD votou esta manhã por volta das 10 horas na escola do EBI Luar, em Terra Branca, cidade da Praia. João Além mostrou-se extremamente preocupado com a fraca afluência às urnas e fez o apelo às pessoas e particularmente aos jovens para que exerçam o seu direito de voto. O sentimento é de que, primeiro, há pouca afluência às urnas. Segundo, que é preciso chamar a atenção dos jovens para que venham votar. O jovem é a força vital do país. Um jovem, a juventude, ciente e consciente dos seus deveres e dos seus direitos, deve mostrar-se presente para se impor como cidadão. Venham os jovens ao voto, venham às urnas, mostrem-se também verdadeiros cidadãos. E o que é que o PSD espera destas eleições? O que elas trouxerem. É tudo o que eu posso dizer. É o que estas eleições trouxerem, porque é uma incógnita. E as incógnitas só se sabem no fim. João Além espera que nessas eleições o PSD seja colocado num bom lugar e que atinja os pontos essenciais e fulcrais dessa sociedade. Mas se não conseguir, vai aceitar a decisão do povo? Com certeza que sim. Isso tem que ser de qualquer cidadão ciente e consciente dos seus direitos e deveres. Então quero estar no Parlamento do PSD. Com certeza, para isso é que nós tomamos parte nas campanhas. E espero que os jovens e toda a gente que tem o direito de votar venha votar para que o Parlamento seja devidamente orientado para os fins que a nação precisa. Nós já dissemos que somos para a diversidade. A diversidade é ser diferente. Queremos que tudo seja diferente connosco para o país em que vivemos. Pessoas conscientes, determinadas e com sentido de responsabilidade é o que se quer numa sociedade e é o que Cabo Verde precisa para que se desenvolva e se projete aqui e além fronteiras, diz João Além. E Janeiro Alfaro Almada votou esta manhã aqui na Praia. A líder do PAICV mostrou-se confiante, embora preocupada com alegadas irregularidades nos boletins de voto e cadernos eleitorais. Questões já endereçadas à Comissão Nacional de Eleições. A reportagem com a Matilde Dias e o Paulo Moreno. Passava das 11 horas quando a líder do PAICV chegou ao campus da UniCV acompanhada do mandatário Avelino Bonifácio. Registou o seu voto na mesa 11 sob o olhar atento da imprensa. Evitou falar em expectativas e resultados, mas a terceira pergunta baixou a guarda. O mais importante é que os cabo-verdianos se manifestem de forma livre, de forma consciente e sintam que puderam participar na escolha sem qualquer tipo de amarras, sem qualquer tipo de condicionamento. A vitória, qualquer que ela seja, eu sempre interpreto as vitórias como sendo vitórias de Cabo Verde. Ao fim e ao cabo é isso que nos motiva. São os superiores interesses do país. É o nosso sonho de um Cabo Verde melhor. Naturalmente que nós esperamos a confiança dos cabo-verdianos. Nós nos estamos a apresentar nessas eleições esperando merecer a confiança maioritária dos cabo-verdianos. Alfaro Almada mostrou-se preocupada com alegadas irregularidades detectadas em boletins de voto e cadernos eleitorais. Temos informações que hoje ainda tivemos alguns cadernos, nomeadamente aqui na Praia, que foram impressos de forma incompleta, o que já nos preocupou, mas entretanto já pudemos manifestar essa nossa preocupação junto da Comissão Nacional de Eleições, para além de termos tentado também, em alguns boletins de voto, em algumas mesas, uma sinalização à frente do símbolo do PAICV, facto também que já originou
um posicionamento nosso junto da CNE. Da mesma forma, a líder do PAICV e cabeça de lista do partido para Santiago Sul denuncia que um dos adversários não respeitou o dia de reflexão com investidas junto do eleitorado através da rede de comunicação móvel. O fato de ontem se ter estado ainda a fazer campanha, enviando mensagens por telemóveis por uma determinada candidatura, o que não só consubstancia uma grave violação do Código Eleitoral, como também demonstra uma desigualdade na luta, uma luta que se quer igual entre todos, sobretudo com igualdade de tratamento. Janira Ofer Almada deve acompanhar o desenrolar da noite eleitoral na sede do PAICV no Platô, cidade da Praia. E o líder do MPD apelou à participação de todos os eleitores inscritos nestas eleições para que a democracia saia reforçada. Eu acho que neste momento vou passar a Dina Ferreira para fazer uma primeira avaliação com os nossos repórteres. Dina, a palavra é tua. Obrigada, Marcos. Vamos começar agora a nossa ronda pelos nossos repórteres espalhados pelo território nacional. E o nosso primeiro ponto é Tarrafal de Santiago, onde está a nossa colega Diolinda Freire, que se encontra na sede do PTS, para as primeiras informações. Diolinda, o que é que nos traz o Tarrafal? Boa tarde, Cabo Verde. Boa tarde a si que nos acompanha neste momento, acompanha a emissão especial da televisão de Cabo Verde. Respondemos em direto de Tarrafal de Santiago, onde percorremos ao longo destes 18 dias com o candidato Cláudio Sousa, o líder interino do Partido do Trabalho e da Solidariedade, neste embate eleitoral, embate este que culmina agora nestas eleições, nesta consulta popular para a constituição do órgão legislativo, os 72 deputados da nação. Como mostramos esta tarde, no Jornal da Tarde, aqui em Tarrafal de Santiago, tudo começou com normalidade, muita organização. Neste momento, nós estamos em condições de avançar dados, os primeiros dados deste escrutínio, tendo em conta que as urnas fecharam-se às 18 e neste momento está-se a fazer a contagem dos votos e ainda não há divulgação, não foram divulgados nenhum dado, os primeiros dados que nos pudesse dar lugar a qualquer comentário ou entrevista a questões ao líder interino do PTS, Cláudio Sousa, que cá está comigo, pelo que ficamos por aqui, daqui a pouco, na promessa de voltarmos daqui a pouco com mais informações sobre este dia eleitoral. Até já. Também voltaremos já com mais informações, mas por enquanto vamos voltar ao Marco Rocha com mais informações. Muito bem, agora eu há bocado estava a dar conta de que o líder do MPD apelou à participação de todos os eleitores inscritos nestas eleições para que a democracia saia reforçada. O Luís Correia Silva votou pouco depois das 10 horas da manhã na UniCV, aqui na Praia. A reportagem com a Maria da Luz Neves e o Jorge Avelino. Ulisses Correia e Silva chegou à UniCV, no Palmarejo Praia, pouco depois das 10 da manhã para exercer o seu voto. A essa hora havia uma afluência significativa às urnas, pelo que o candidato aguardou um pouco na fila e depois votou. À saída, afirmou-se tranquilo. Tranquilo, nós fizemos uma boa campanha, a nossa mensagem passou, sentimos muita confiança. Isto é importante porque quem confia e transmite confiança consegue ter resultados e esperamos que se concretize. Para que a abstenção seja mínima, o líder do MPD apelou à participação de todos os eleitores inscritos. É um direito de cidadania, da democracia, da liberdade e quanto mais as pessoas exercerem o seu direito de voto, mais a democracia será reforçada. Todos são chamados a darem o seu contributo e o contributo que os cidadãos têm neste momento é do voto. Sobre a alegada conexão entre o aumento do número de casos de Covid-19 nos últimos dias e a forma como a campanha foi feita, Correia e Silva responde assim. Não posso fazer uma conexão direta entre o aumento do número de casos e a campanha eleitoral.
porque a tendência do aumento já vinha de antes. E sabemos que as campanhas eleitorais é muito difícil de controlar depois o fluxo de pessoas, a tendência para ajuntamentos, mas esperemos que possamos gerir da melhor forma esta fase seguinte. Uma coisa é certa, o governo saído destas eleições deverá continuar o combate contra a Covid-19 através da vacinação e de apelos à proteção individual e de grupo. Sigo agora até São Vicente, onde António Monteiro, o líder da UCID, exerceu o seu direito de voto minutos depois das 10 horas e deixou um apelo para os eleitores irem votar. O presidente da UCID deixou ainda críticas à atuação da Comissão Nacional de Eleições de São Vicente. A reportagem com o Gabriel Delgado e o Silvano Oliveira. O presidente da UCID votou às 10 horas e 10 minutos e, como já é hábito, exerceu o direito de voto na escola Humberto Duarte Silva, em Fonte Francês. À saída, Monteiro mostrou estar tranquilo à espera do veredito do povo nas urnas. Votei com o sentido de poder ajudar Cabo Verde a ter um outro rumo e, portanto, esperar que mais logo tenhamos um resultado que satisfaça as aspirações dos cabo-verdianos. Após votar, António Monteiro deixou um apelo contra a abstenção. O apelo que eu faço a todos os eleitores cabo-verdianos de Santo Antão a Brava e mesmo aqueles na imigração é que não deixem de exercer o direito de voto, que não deixem a cidadania para ser exercida por outros. Vamos votar, vamos fazer uma escolha tranquila, consciente e serena. O candidato da UCID a primeiro-ministro prometeu ainda fazer uma ronda pelas assembleias de voto para testemunhar o desenrolar das operações. É que, segundo Monteiro, a CNE em São Vicente está a usar 2 pesos e 2 medidas no tratamento dos delegados da UCID nas mesas de voto. A UCID, os seus delegados, estão sendo retirados das mesas onde se está a processar a votação, enquanto que o MPD, também identificado tal como a UCID, não é tirado os seus elementos das mesas de voto. Vamos fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para que os delegados da UCID estejam sentados para podermos controlar o decorrer das eleições e, portanto, termos a consciência que serão eleições livres e que não serão eleições com pressão vindo de um elemento da CNE. Depois do fecho das urnas, António Monteiro vai estar na sede nacional da UCID em Monte Sossego, onde vai aguardar pelos resultados da eleição. E o líder interino do PTS, Cláudio Sousa, exerceu o seu dever cívico, também eram por volta das 10 da manhã, na sua zona, em Covão Sanches, no Tarrafal de Santiago. O cabeça de lista do PTS vai esperar o resultado deste escrutínio, trabalhando no seu escritório no centro da cidade e, à hora da entrevista, apelou aos eleitores para votarem de forma consciente. A reportagem com a Diolina Freire e a Sandra Freire. Eleitor número 146 da Assembleia TR A101 de Covão Sanches, Ponta Gato, em Tarrafal de Santiago, Cláudio Sousa era na manhã deste domingo um homem satisfeito após exercer o seu dever cívico. É um sentimento de dever cumprido. Nós não ultrapassamos dificuldade, mas horas que força de vontade é maior, não consegue executar nosso projeto com algum grau de responsabilidade e com certeza mesmo. Hoje nós nos de parabéns, jovens de São Vicente, jovens de Santiago Sul, jovens de Santiago Norte, nos de parabéns por nos ser espelho para a juventude. Nós temos jovens lição e exemplo para nos mostrar nós que é responsável para a mudança de nossa comunidade e não políticos. Com um ar de otimismo, o líder interino do PTS votou às 10 horas da manhã e apelou aos cabo-verdianos a fazerem o mesmo e de maneira consciente. O cabeça de lista do PTS espera que o seu partido consiga representação na Casa Parlamentar. Não sendo possível, diz que a luta estará vencida na mesma. É uma luta desigual, mas nós não estamos preparados para qualquer tipo de resultado. Mesmo que nunca elege, nós também continuamos esse projeto para morrer. E PTS é um projeto eleitoralista. Nós
não entra para modo que ele é uma vantagem de começar uma luta gosta ali, mas nunca se também para. Para modo acredita que 2026 não também ser melhor ainda, mais preparado no terreno. O resultado também ser positivo com certeza. Já é um resultado positivo e nós não também esperamos sempre positivo. Cláudio Sousa agradece aos elementos do PTS que também estiveram no terreno, no país e na diáspora, enviando-lhes palavras de incentivo. Sousa vai passar o resto do dia no seu escritório a trabalhar e a aguardar com serenidade o veredito dos cabo-verdianos nestas legislativas. Está feito um resumo do dia eleitoral dos líderes, dos cabeças de lista às eleições legislativas. Ora, estas eleições cabo-verdianas estão a ser acompanhadas por vários jornalistas que alguns conseguiram chegar a Cabo Verde porque o país continua fechado e a pandemia impossibilita o circular de muita gente. Mas, como dizia, as eleições também estão a ser observadas fora do país e aqui também em Cabo Verde, com alguns observadores, nomeadamente da CDO, a emissão aqui em Cabo Verde. Hoje, a ATCV fizeram um balanço parcial positivo destas eleições. Ao todo, são 72 observadores que estão a supervisionar o pleito eleitoral em Santiago, realçando a normalidade e a justeza das eleições, embora tenham constatado que os pequenos partidos não têm representação em todas as assembleias de voto. Por incumbência do presidente da comissão da CDO, está no país há alguns dias uma missão de observação eleitoral da CDO, constituída por 72 elementos. Hoje, o chefe da missão, o antigo primeiro-ministro do Burkina Faso e também ex-presidente da comissão da CDO, Kadri Desiré Ouedraogo, fez à imprensa uma primeira avaliação parcial ao princípio da tarde da forma como estava a decorrer o pleito eleitoral neste domingo. J'ai été donc heureux de constater. Tenho a satisfação de constatar, a partir do relatório dos nossos observadores no terreno, que não se verificou nenhum incidente grave que ponha em causa o processo eleitoral. Até agora, as eleições estão a decorrer sob um ambiente de calma, permitindo aos eleitores exercerem com tranquilidade o seu dever cívico. Isto é uma boa indicação e vai ao encontro do desejo da CDO para que no espaço comunitário as eleições decorram num ambiente de paz e sejam transparentes, consensuais e inclusivas. A qui il veut confier ses destinées. As eleições em Cabo Verde são importantes para o espaço global da CDO e o chefe da missão de observadores daquela comunidade saudou o povo cabo-verdiano pela sua maturidade, por ter votado nestas eleições e ter permitido que as eleições tenham decorrido na tranquilidade. Mas como não existem eleições perfeitas, o chefe de observadores da CDO deu conta da constatação da deficiente representatividade dos pequenos partidos nas assembleias de voto. D'après nos observateurs, il y a deux partis qui sortent du lot. Segundo os nossos observadores, há dois partidos que estão em todas as assembleias de voto. Como sabem, a presença dos partidos políticos nas assembleias de voto é muito importante para a confiança e credibilidade das eleições. Mas esses pequenos partidos têm dificuldades, porque é um processo custoso. Em alguns estados, os governos assumem esse custo, mas o nosso desejo é que todos os partidos possam estar em condições de ter os seus próprios delegados para verificar em loco o desenrolar das eleições e a transparência do ato eleitoral. Paralelamente, também com 10 observadores no terreno, estiveram representantes da ECONEC, rede da CDO de Comissões Técnicas Eleitorais, chefiados por Raouf Salami, que elogiou o processo, embora tenha constatado também algumas imperfeições, como atrasos na abertura de uma Assembleia de Voto que não abriu às 7 horas, como estipulou a CNE, mas sim às 8. Devido à falta de informação do presidente daquela Assembleia de Voto, mas realizou voto inclusivo, como a introdução de mecanismos de braille para permitir a votação autónoma dos deficientes visuais. Algumas novidades nestas eleições legislativas aqui em Cabo Verde que estão a ser observadas pelos observadores que estão a acompanhar estas eleições. São 70 observadores da CDO que estão aqui em Cabo Verde. Ora, vale a pena também olharmos para as outras ilhas. Como foi este dia eleitoral? Em Santo Antão, no Porto Novo, o processo de votação decorreu sem sobressaltos, com boa afluência dos eleitores às urnas. As condições sanitárias foram cumpridas e os eleitores, ouvidos pela nossa reportagem, apelaram a todos os cabo-verdianos a exercerem o seu direito de voto. Uma reportagem com a assinatura da Teresa Pinto e do Carlos Rodrigues.
Numa ronda pela cidade do Porto Novo durante esta manhã e início desta tarde, constata-se uma movimentação muito diferente daquilo que tem sido aos domingos. De manhã a afluência às urnas ainda era pouca, mas foi aumentando com o passar das horas. Eleitores ouvidos pela nossa reportagem apelam a todos os cabo-verdianos a exercerem o seu direito de voto para o bem do país. Já está. Espero que todos tenham exercem esse direito do mesmo forma, consciente. Exato. Eu comecei para dizer, uma hora confusa. Estou a dizer pessoas que quis votar nessas consciências, não espiar o manhã alguma coisa de bater andar mais para frente. Apelo é tudo que a verdiano exercer com esse direito de voto. Estou a dizer que depois desse voto que me dá, me esperar que a coisa está a melhorar, porque tudo gente é assim. Quem ganha esse presidente ou que é o primeiro-ministro, sempre esteja de alguma pessoa assim, no que for possível. Mesmo te apelo a todos, todo cabo-verdiano para votar aqui, aquele voto é importante. Vamos dizer que ele domingo, de esperar que outras pessoas também aderir à mesa de voto. O processo de votação, segundo informações da CNE no Porto Novo, tem decorrido de forma tranquila. As condições sanitárias estão a ser cumpridas nas 132 mesas de votos espalhados por todo o concelho. Mesas abri 7 horas, que de cima estava estipulado na lei, e também mesas também tem aquele parto sanitário também que não tem em consideração devido à situação de pandemia que não tem de viver, também que nem para ver que lá assim, onde é que não tem pessoas de fazer higienização na entrada para eleitores, e há membros também uniformizados com kits de proteção, que como estou aqui ainda tudo está a decorrer dentro da normalidade, e também pessoas que aderir à mesa, as pessoas que votar segundo as informações de presidentes que estavam já com um bom número de pessoas. De realçar que em todos os locais de votação estão autoridades policiais para manter a segurança e evitar situações de aglomerações. Nos concelhos do Paúl e da Ribeira Grande, informações que temos é que o processo de votação decorre sem sobressaltos. E na geografia das notícias, vamos agora até Santiago Norte. No período da manhã, os eleitores que tentavam votar antes da missa e também antes de começar o dia, evitando aglomerações, em algumas localidades manifestaram o seu desagrado com o atraso e alguma desorganização nas mesas de voto, principalmente na Assomada. Já na Calheta de São Miguel e noutros concelhos do interior, percorridos pela Aide Carvalho e pelo Carlos Dias, tudo decorreu na normalidade. Eu voto. Eu sou uma de minha sala é 10. Quando eu vou na casa sala, mesmo eu sou minha pali, minha sala é 10. Me gasta, me tá chama assim voto sério, mas tá fica mais fácil para mim. Me tá visitando a gente tá aqui que eu morre, se não tá dura governo. Tá crepa mesmo a tia mesmo duro pronto. Para chegar para votar, para casa para morir menino, porque aquele beaço que está ali. Sim, ali para votar, mas infelizmente ainda mesa, se calhar que está tudo organizado e por isso não tem que esperar ali. Um atraso agravado com um problema numa urna nesta mesa em Assomada. Bom, segundo a informação do presidente de mesa, é tampa de urna que quebra, então a urna que pode ser lacrada. Sendo assim, eles têm que mandar troca para a nova tampa, para lacrar a urna e para abrir votação. Daqui acontece que o delegado tenta ajuda para colocar tampa no lugar, então fica um pouco fora, que mais que ela já não manda também já. Já em Achada Galego, apesar de algum atraso, tudo decorria dentro da normalidade. Por acaso o processo está a decorrer tudo na normalidade, no começo 7h30, mais ou menos, e vai por enquanto vai tudo direito. Na Calheta de São Miguel, na escola do EBI Velhinho Rodrigues, também reinava a tranquilidade. Espera-se uma maior afluência às urnas no período da tarde. Muito bem, nesta hora, são neste momento 7h10 aqui em Cabo Verde. Vou fazer uma primeira leitura dos resultados que já começaram a ser disponibilizados, se bem que ainda é muito cedo para termos qualquer tipo de análise em relação a estes números. Há, por agora, 20,7% das mesas estão apuradas. Isto quer dizer que 497 mesas das 1.480 estão a
ser contadas. Há aqui uma tecnologia que eu vou tentar usar e tentar perceber como é que isto funciona. Acho muito bem, é isto. São as mesas que já estão apuradas neste momento. 497 mesas foram apuradas, 1480 é o total das mesas que terão que ser apuradas. Estamos a esta hora da noite, 7h10, com 47,6% de abstenção. Neste momento o MPD vai à frente, a candidatura que é liderada por Ulisses Correia e Silva vai à frente com 49,9% de votos. Já conseguiu colocar 4 deputados no Parlamento cabo-verdiano. O PAICV, com 38,1%, já conseguiu colocar 3 deputados no Parlamento Nacional. A UCID ainda não tem nenhum deputado, tem somente 8,7% dos votos, equivalente a 5.522 votantes. O PTS vai em quarto lugar, com 382 eleitores, 0,6% dos votos. O PP, o Partido Popular, com 149 eleitores, pessoas que votaram no PP, 0,2% dos votos. O PSD vai em último lugar, com 51%. Isto quer dizer com 51 votos, isto quer dizer 0,1% dos votos. Estes são resultados que começaram agora a ser partilhados. Ainda há muita informação que vai ser esmiuçada e há muitos números que vão ser avançados ao longo da noite. A região da Ásia já terá fechado as urnas. Vou ver se eu consigo chegar neste momento ao círculo eleitoral na diáspora. A Ásia e Europa, os dados estão praticamente... Ainda faltam apurar algumas mesas. O PAICV vai à frente no círculo eleitoral da diáspora com 1.777 votos, isto quer dizer 48,2%. O MPD em segundo lugar com 1.455 votos, 39,4%. A UCID consegue 310 votos, 8,4%. O PTS 41 votos, 1,1%. E o PP está em último lugar nesta contagem com 15 votos, 0,4%. São alguns números que partilho neste momento e que mais daqui a alguns minutos, se calhar depois da Nazaré ter a conversa com os nossos convidados, vamos olhar e vamos analisar com os nossos correspondentes, com os nossos analistas, a informação em relação a estes dados que eu acabei de partilhar. Agora sim, vamos olhar, Dina, e vamos estar à conversa com os nossos correspondentes que estão espalhados pelos círculos eleitorais e pelas sedes de candidatura. Dina. Obrigada, Marcos. Vamos até a Ilha de São Vicente, a conversa com Gabriel Delgado e Silvano Oliveira, que se encontram na sede da UCID. Boa tarde, Gabriel. Estamos a tentar o contacto com o nosso repórter Gabriel Delgado, que se encontra em São Vicente. Gabriel Delgado, que acompanhou o líder da UCID durante esse período de campanha eleitoral. Gabriel Delgado e Silvano Oliveira, que deverão estar neste momento na sede da UCID na ilha de São Vicente, para onde devemos seguir a qualquer momento. Estamos neste momento, dizer neste momento que temos repórteres espalhados por todos os cantos do país, em território nacional. Vamos ao Gabriel Delgado, que ele já está pronto. Boa tarde, Gabriel, ou boa noite. Boa noite, Dina Medina, aqui da sede da UCID. Estamos com alguns problemas técnicos neste contacto, neste nosso primeiro contacto para as Ilhas do Norte. Vamos para Marco Rocha para continuar com mais informações. Daqui a nada voltamos para São Vicente para falar com o Gabriel Delgado.
São as adrenalinas dos diretos. Acontecem coisas como esta, mas daqui a pouco vamos estar em condições de conversar com os nossos colegas que estão nas sedes de candidatura. Agora sim, vou passar a Nazaré Barros, que tem os nossos convidados já prontos e que já também mastigaram, digamos assim, estes primeiros resultados eleitorais para darem a sua opinião e fazer uma análise do que está a ser estas primeiras horas